Senhor, nós te agradecemos pelo tempo que teremos, te agradecemos porque estamos aqui e pedimos que o Senhor nos esclareça a mente, que o Senhor nos dê capacidade intelectual de compreender as cosmovisões que existem, que impactam nossa vida e que, acima de tudo, nós consigamos interpretar a maneira como nós olhamos para a realidade, para o mundo, para o cosmos que o Senhor fez e como nos relacionamos uns com os outros. Nos ajude a entender uns aos outros e, entendendo-nos, te compreender melhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu sou o Mário, todo mundo me conhece, mas só para ficar registrado, vou gravar, vou falar boa noite, vocês respondem, por favor. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Mário. Nós terminamos a última... Tá gravando? Não, amor, esquece. Nós terminamos a última aula. Eu tô gravando o vídeo também, é uma experiência. Se alguém for profissional nessa área, quiser ajudar, fica à vontade. Nós terminamos a aula falando umas considerações finais e é uma conclusão. Fomos pegos. Você tem uma cosmovisão, você tem preferências. Se você se recusar a adotar uma cosmovisão explícita, redondinha, quadrada, você vai acabar caindo em outra. Então você tem uma cosmovisão, aceite, é uma realidade. Ou pelo menos uma posição filosófica que você chama do que você quiser. É uma cosmovisão, a maneira de ver a vida. Então nós vimos aqui uma pequena revisão, que a cosmovisão está ligada ao coração. É uma preferência que nós temos, é algo íntimo, é algo ligado à nossa identidade. Nós não somos uma página em branco que é totalmente determinado pelo ambiente. Nós temos preferências, nós temos inclinações. E a nossa mente está envolvida também. Nós aprendemos coisas, nós adequamos, nós melhoramos ou pioramos coisas. Nós temos essa capacidade. Nós não somos totalmente determinados pelo ambiente, mas nós temos uma mente e aprendemos uns com os outros. Até porque não faria sentido nós estarmos aqui se a gente não pudesse aprender uns com os outros. E isso impacta os nossos hábitos e as nossas práticas. Então a cosmovisão ela é muito mais vista pelo que eu e você fazemos do que pelo que nós professamos, curtimos, evidenciamos, falamos para os outros. Porque é muito possível e é provável, para mim e para vocês, que você saiba o que se espera de você. E por isso você verbaliza as coisas de uma forma de acordo com o que esperam de você. E você não quer ter problema. Mas não quer dizer que lá dentro você está comprometido com aquilo. Então nós temos contradições. E descobrir a nossa cosmovisão é importante para nós descobrirmos nossas contradições e lidarmos com elas. Não vivermos fugindo delas. Então toda cosmovisão propõe respostas para nós. Sobretudo, desde a criação do universo ou a não criação do universo, desde a maneira como as coisas devem ser arrumadas no armário ou na sua geladeira, ela impacta tudo. Você crê que o mundo é melhor de um jeito e dá para rastrear muito disso. Caso nós percebamos ou não, ela ainda vai estar lá. Então tem coisas que você percebe que e tem coisas que você não percebe. Que às vezes alguém fala pra você, você é assim. Aí você fala, não, porque a sociedade, ou porque eu, ou por qualquer pessoa não me aceitaria assim. Mas eu sou assim. Então é importante ouvir os outros. E caso nós aceitemos tudo, ou uma parte, ainda assim, mesmo que seja uma coxa de retalhos, nós temos uma cosmovisão. Então elas podem mudar também. O ser humano não é estático, ele pode mudar ao longo da sua vida, acrescentar e rejeitar coisas. Então, modelo grosso, não é preciso, mas é mais ou menos para nos situar. O cristianismo tinha hegemonia no Ocidente. Do ano 0, que não quer dizer que Jesus nasceu aquele dia, até 1500 começou o burburinho, 1600 o negócio deu uma bombada, mas entre 1600 e 1700 tem um racha, aí o negócio pega. Tanto que a gente conhece a Idade Média como idade do quê? Você já deve ter ouvido falar. Das trevas. Idade das trevas. Por quê?
Porque é novo, é melhor, nós transcendemos. O catolicismo antigo não presta, a gente tem uma nova solução. É a idade das luzes agora, o iluminismo. Nós vamos usar a nossa toda poderosa razão e entender o mundo. A religião é inútil. Então, o deísmo está nesse meio aqui. O deísmo é a pessoa covarde, que ela quer que haja um Deus no fundo para poder dormir bem à noite. Mas ela não quer que esse Deus tenha personalidade e nem mande nela. Então, é uma certa contradição. Então tem deístas mais quentes que eles falam, que acreditam num Deus mais próximo do pessoal, e tem os frios, que é aquele que quer que tenha um grande arquiteto no começo de tudo. E aí depois vem o naturalismo, que é uma rejeição completa. O iluminismo, ele é fruto disso, potencializa isso. Nada é simplesmente assim, eu comi, por isso fiz digestão apenas. Você teve fome, você escolheu, você fez a comida, aquela comida estava boa ou não. Então muitas coisas se potencializam, mexem entre si e fazem com que nós construamos esse modelo, só para ter uma noção. Então o iluminismo ele veio para fazer o quê? Ele queria romper com a Igreja Católica Apostólica Romana, no padrão clássico. Ele queria romper com o poder da Igreja Católica, que eles tinham poder político, etc., e queria estabelecer uma fé mais livre, mais pluralista. Não precisa ser tão assim uma coisa só. Vamos dar liberdade para o povo pensar, o que não é ruim. As pessoas não morrerem porque elas pensam diferentes. Isso é ruim? Não é ruim, tá? Não precisa matar os outros porque eles pensam diferentes. Esse é o objetivo. Eles eram contra a monarquia, isso é uma coroa, tá? Eu tive que pesquisar na internet para conseguir desenhar. Então eles eram contra a monarquia, eles queriam um sistema de governo diferente. Não poderes absolutos em relação à fé, que abarcava a ciência na Igreja Católica, e nem também em relação ao monarca, aquele cara que pode tudo e faz o que quer do jeito que quer. Isso influenciou diretamente a Revolução Francesa. O iluminismo tinha uma frase base que era saper aude, em latim, atreva-se a conhecer. É aquela ideia da busca do conhecimento. Conhecer é necessário. A gente quer sair das trevas e vir para a luz. Só que quem disse que aquilo era trevas e agora está na luz? Não é uma arrogância eu dizer que tudo que há para trás não vale nada, mas agora a coisa vai funcionar. A gente não percebe a influência sutil que todo novo movimento filosófico traz. Agora sim, agora vai, agora entendemos direito. Então a gente precisa questionar sim, será que entendemos direito? Será que o passado é inútil? Isso daqui é só a introdução, tá? Então tá tudo bem. A folha tá por aí, então passa para quem está chegando. Nós vamos estudar hoje o deísmo. Diferente do teísmo, que muda uma palavra, mas muda tudo. O teísmo nós não vamos estudar agora, eu expliquei, né? Porque nós vamos estudar no final o teísmo cristão e talvez alguma coisinha ou outra do que não é, mas a gente costuma falar como se fosse teísmo cristão. O deísmo, ele é isso daqui, ó. Tá todo mundo consegue ver? Se você não consegue ver, eu vou ler para você. Apagou o nome dele, mas aqui tá aparecendo. Esse cara aqui é o Marcos Mignon. Marcos Mion, não Mignon. Coisa besta, né? Marcos Mion. Ele, por algum motivo, não sei como eu vi, eu não sigo ele, eu não sigo Danilo Gentili, não sigo o SBT, mas apareceu isso daqui. Ele deu uma entrevista e o pessoal falou que parece que ele tem um filho autista e como foi o desafio de se manter casado e tal. E legal. Mas aí chega um ponto que eu lerei para vocês, apesar de que vocês podem ler também. A todos que estão assistindo, deixo uma reflexão. Na verdade vai ter muito mais de uma, mas tudo bem. Deixo uma reflexão. Não existe família perfeita, assim como não existe relacionamento perfeito. Isso é verdade? Existe relacionamento perfeito? Não, isso é verdade.
O que vale na vida é você ter Jesus Cristo. Isso é verdade? Nós somos cristãos, nós estamos numa igreja, nós cremos que é verdade. Mas aí tem um problema. Ou o Deus que faça sentido para você. Ora, ou é Jesus Cristo ou é o Deus que faça sentido para você. Se ele escolheu Jesus Cristo como Deus, automaticamente ele é obrigado a dizer que ele não escolhe os outros como Deus. Então, o que ele está fazendo? Ele está evitando o problema. O que é? Quem falou? Pode falar? Pode me cortar, tá? Ele vai gravar tudo. Ele está suavizando, naquela amenizada, porque ele sabe que na sociedade atual existem outros deuses e ele vai comprar briga. Exatamente. Eu não estou disposto. Mas no final, a sua cosmovisão vai exigir tudo de você. Por isso que é importante escolher direito. O comunismo também, né? Sim, beleza, não vamos brigar com ninguém. Pode ser Jesus ou outro Deus. Deus com letra maiúscula. Ele é tão válido quanto esse Jesus. Para nós que somos cristãos, não há comparação entre Jesus e os outros deuses. E tá tudo bem. Eu não estou falando que você não presta. Eu só estou falando que eu discordo. Não teria problema nenhum ele falasse que você tem que ter Jesus e que essa é a crença dele. O problema foi tentar consertar. Mas você tem que ter muita fé em você mesmo. Fé em você mesmo não te leva muito longe. Senão você não teria fé em Jesus. Aqui ele está falando de autoestima. Mas eu estou moldando para o lado salvífico. Para o lado de fé mesmo, bíblico, para a gente pensar. Na sua família, no seu relacionamento. Não importa se ele dure 1 ano ou uma vida. Não importa se o relacionamento dura 1 ano ou uma vida. Se eu falei que Jesus Cristo é Deus, Jesus tem uma opinião sobre isso. Entendeu? O deísta prático, deu para compreender? Ele quer que haja um Deus, mas ele não quer que esse Deus mexa na agenda dele. Só isso. O Deus ausente. O que define o deísmo é o Deus ausente. É um Deus que não está lá para você. E ele não está lá para ninguém. Então, muito provavelmente o deísmo surgiu de uma tentativa de buscar um mínimo de unidade. A intenção foi boa. Quem já ouviu? Mas a intenção é boa. E com muita intenção boa, muita gente morreu. E se lascou e perdeu tudo. O mínimo de unidade a partir do caos, da discussão teológica e filosófica. As pessoas insistem em colocar treta entre teologia e filosofia. Mas não depende da sua linha teológica, você vai achar muita dificuldade. Depende da sua linha filosófica, você vai achar muita dificuldade. Mas que essas coisas estão conversando, vou citar Santo Agostinho, talvez para alguns, ou Agostinho para os mais íntimos. Mano Agostinho, não, tô brincando. Agostinho, ele trabalhava com a teologia e filosofia. Todo mundo respeita ele, mas ninguém quer seguir o caminho que ele seguiu, porque a gente não pode ser tão incisivo. Então, isso aconteceu e estava tendo briga e o pessoal falou, não, para que escolher um? Vamos achar um jeito de dar certo. Não é possível que Deus é tão exclusivista. Não é possível que a gente vai ter que jogar Deus fora. Vamos guardar um pouco de cada. Um exemplo dessa mentalidade é o Einstein. Quando ele diz, ora bolas, Deus não joga dados, ele não está falando do Deus Jesus Cristo que está na Bíblia. Ele está falando do Deus dele, que criou o mundo perfeito e que não se envolve. Então, não sei se você era o tipo que compartilhava essa frase, falava que ele era teísta, mas ele não era, ele era deísta. Bom, pelo menos ele falava o que dava a entender que ele era deísta. Né? Da Bíblia para a razão, a gente tem um movimento diferente. O cristianismo era a base, até em certo sentido imposto. Mas agora a razão a razão está brotando, a gente está tirando as amarras da religiosidade. Linguajar até atual, né? Fugir da religiosidade. Com outro contexto, mas a raiz talvez parecida. A Bíblia era a regra. Ninguém ia debater se a Bíblia era real, funcionava ou não. Agora, não é mais. A razão é. A razão é o filtro. A razão é o meio pelo qual nós vamos nos desenvolver e alcançar, seja lá o que você queira alcançar. Além disso, a gente tem uma transição aí.
Então a teologia na Idade Média, e eu não vou chamar de Idade das Trevas, ela era a rainha das ciências. E ela era superior às outras áreas. E eu não estou falando que eu concordo, tá? Só estou falando que é um fato. Zoologia, botânica, não, vai perder tempo estudando com isso. Quem é bom mesmo estuda teologia, são as grandes mentes. E isso não é uma visão bíblica, tá? Uma ideia mais platônica. Ora, se há um Deus e se há coisas espirituais, a matéria tem que ser deixada de lado e vamos estudar essas coisas espirituais. Isso não é filosofia cristã, isso é platonismo. Se no mínimo não é, vamos dizer assim, se não é de todo ruim a matéria, no mínimo é algo que a gente tem que deixar para lá. Vamos viver num campo superior, num campo transcendente da ideia, da beleza, ou do que quer que seja. E algumas mentes cristãs apoiaram essa mudança. E ela era orientada pela Bíblia. O mundo é de Deus, então vamos entender e vamos conhecer esse mundo de Deus. Há um Deus aí. E há um Deus pressuposto que é o Deus cristão. Não é o Deus da minha cabeça. E eu vou mostrar alguns caras que fizeram ciência. Parece errado falar fazer ciência, mas vamos tolerar, vamos fazer dar certo. Então tem Nicolau Copérnico, 1400 e pouco, 1500 e pouco, astrônomo matemático, desenvolveu a teoria de que o Sol é o centro e os planetas rodam ao redor do Sol. Aí você fala, nossa, por quê, né? Aí se você lembrar um pouco de história, os caras se lascavam por isso daí, porque a Terra era o centro. E eles queriam usar justificativas bíblicas e tal, não sei o quê, mas a Bíblia não tem nada para falar sobre isso, de que a Terra é o centro e o resto roda ao redor. Então entende como homens que criam em Deus usaram o intelecto que Deus deu, que era assim que eles entendiam, para conhecer o mundo de Deus, para corrigir as compreensões erradas, para saber como as coisas funcionam de verdade. E isso é importante para nós hoje. E ele foi um líder dentro da Igreja Católica, ele foi um cônego, que é tipo um presbítero. Que não é tipo o presbítero da nossa igreja. Então, só estou citando para você saber. Ele foi governador, administrador, jurista, astrônomo, médico. Pois é, eu tive que reduzir, tá? Francis Bacon. É até difícil imaginar alguém com o sobrenome de Bacon, né? Além do Kevin Bacon. Mas ele foi, se não me engano, duque ou algo acima. Ele foi um político, filósofo, cientista, ensaísta. Foi barão. Barão é acima de duque, tenho quase certeza. Ele é considerado o fundador da ciência moderna. Por quê? Porque ele desenvolveu o empirismo. Ou seja, a conclusão da ciência advém de dados que possam ser analisados. Eu não uso pressupostos para fazer ciência, nem pressupostos a favor de Deus e nem contra Deus. Eu analiso os dados. Isso é ciência. Kepler. Kepler é alguém da área de física, já deve ter ouvido. Você percebe que o bicho está pegando lá na Europa, o pessoal pensando, e aí, fazia pouco tempo que tinham descoberto o Brasil. Você percebe como é plausível nós sermos atrasados em muitos sentidos? A gente bebe de fontes. Nós não somos uma Europa, um continente velho. A gente ainda está aprendendo muita coisa, conhecendo muita coisa. Kepler foi professor de matemática, astrônomo, desenvolveu um método de estudo que eu não fui pesquisar, porque minha cabeça estava muito cheia, para entender os movimentos planetários, mas tem o Google, se você quiser entender, pesquisa lá. Ele desenvolveu um telescópio. Por que um telescópio e não o telescópio? Porque já havia o telescópio, só que ele melhorou o telescópio. Então ele desenvolveu um novo telescópio, que é chamado de telescópio de Kepler.
e ele ajudou a legitimar as descobertas telescópicas de Galileu. Então, caras que criam que Jesus, não dá para falar 100% porque eu não li muito, mas como cristão eles criam que Jesus é Deus encarnado, que Jesus nasceu de uma virgem. Hoje, eles seriam rechaçados no ambiente acadêmico. Mas todo mundo estuda eles e não sabe que o grande desejo desses caras era que Deus fosse admirado através da criação dele. Então não se sinta humilhado em qualquer ambiente que você está quando alguém cresce para você e fala, ó, você é cristão? Nossa, que coisa ultrapassada, que absurdo. Você não pensa, cristão é burro. Você, what? Já dá para perceber quem é o burro por usar esse argumento, né? Mas enfim, a gente precisa aprender a pensar e aprender a olhar para a nossa história, não como gatinhos com medo no mundo aí fora, mas levantar a nossa cabeça como cristãos que têm uma identidade, como gente que pensa. Deus não tem medo do seu pensar. Deus não tem medo do meu pensar. Quando eu penso, eu só estou pensando algo que veio de uma mente anterior à minha, que é a mente de Deus. E eu o honro quando eu faço isso. Pode ser que vocês nunca tenham ouvido um negócio desse, e pode ser que choque, mas é assim. Bom, ficou meio cortado, mas dá pra ler. Não sei porque ficou cortado, aqui tá certo. A ciência meio que se rebela, a grosso modo. Então o desejo de olhar para a natureza e entender tudo. Eu coloquei em letra maiúscula, por quê? Porque se eu quero entender tudo, simplesmente olhando para a natureza, eu preciso partir do ponto que não há nada fora da natureza. E isso me traz um problema. Eu preciso ter um pressuposto para fazer isso. Eu preciso ter uma... Vamos lá, gente. Todo mundo acordado? Exatamente. Todos nós temos. E nós vamos interpretar a realidade a partir da nossa. Por mais que seja um absurdo, você tem uma cosmovisão. Então eles queriam entender tudo a partir da natureza. Eles usavam muito o termo cosmos. Mas eu vou usar o universo, natureza, para ficar mais próximo, porque ninguém conversa, olha como está belo o cosmos hoje pela manhã. Não faz sentido para o nosso diálogo aqui. Então começou a gerar uma desconfiança. Revelação de Deus era verdade aqui. Ninguém questionava essa verdade. Era verdade boa. Parece simplista, mas mais ou menos era assim para a maioria. Então eles começaram a questionar. Muitos cientistas. Eles deram aquele boom de, peraí, será que é bem assim? Será que um Deus pessoal que quer dar pitaco na minha vida é conveniente? Então muitos caras cristãos produziram boa ciência que ajudou os caras que não eram cristãos a rejeitar o Deus cristão. É verdade. Agora eles entendiam. Entendimento, razão. Agora a razão sobrepujou Deus. Não tem mais necessidade de Deus. Não há milagre, não há ação sobrenatural, não há nada. O que há somos nós entendendo tudo. Ou seja, tem apenas o universo e o sistema que rege o universo. De onde vem a tese Deus como um relojoeiro? Porque um relógio é algo complexo. Se tiver um relógio velho e tiver parado de funcionar e não valer muito, se você quiser quebrar, quebra para ver. Aquele monte de pecinha funcionando. Aquele negócio podia ser chamado de milagre, metaforicamente. Mas é algo tão bem organizado que funciona e mede o tempo. Faz sentido um negócio desse? É porque a gente está tão acostumado que não para pensar. Um negócio que mede o tempo. Tem gente que tem relógio, mas parece que não tem, né? Mas tudo bem. Eles começaram a ver Deus como relojoeiro e o universo como um relógio. Bonito. Uma marca de relógio chique aí. Rolex, qual? Então, bonito, complexo, funcional, mas que veio do nada. Ou, como um deísta bom, coerente, veio de algum Deus que a gente não pode conhecer, que eu não quero ter muito compromisso. Até aqui tá beleza?
Eu falo rápido mesmo, então precisar levanta a mão, faz uma colocação aí. Eu quero só colocar para nós pensarmos, intercalando alguns versículos bíblicos. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, eu acho que ainda não inventaram, uma Bíblia lâmpada. Então, logo, isso não é literal. Isso está falando sobre algo mais profundo. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra significa que através da mentalidade do Criador, e eu não estou tangenciando o Criador que eu creio em Jesus Cristo, o Criador dá a capacidade da criatura inferior a ele, contingente, não suficiente, mas contingente, menor, enxergar o mundo que o Criador fez. Então, quero quebrar aqui uma coisa que talvez alguém creia. Deus não criou o mundo para você. Não se sinta ofendido, não sou eu que estou falando. Deus criou o mundo para Ele e te colocou no mundo para Ele. Tem tudo a ver com Ele, muito menos com você. Não é porque não é seu também que você vai começar a jogar lixo no chão e meter o pé nas coisas, entendeu? Mais seriedade ainda, porque é o mundo de Deus. Então, a capacidade de olhar tudo e interpretar direito. É isso que a palavra de Deus traz. Luz. 1 Coríntios 3:20. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vazios. Quanta gente se vende como sábia e fala um monte de besteira. Páginas e páginas de besteira, de porcaria, de inutilidade. Mas tem. E Deus, Ele